Bom, amigos, hoje, como eu falei na aula passada, a gente vai abordar a doutrina fascista. E por que eu estou enfatizando tanto? Não, é a doutrina fascista, é a doutrina nazista. Porque existe, evidentemente, uma diferença grande entre a formulação teórica de uma corrente política e a sua implementação prática. São coisas diferentes. E por que é sempre diferente? É sempre diferente. Qualquer corrente política, qualquer doutrina política, jamais foi implementada na prática tal e qual ela foi teorizada. E por isso é muito importante estudar a teoria e como ela foi implementada na prática. Por quê? Porque quando o sujeito se depara com a realidade histórica, com a realidade política, ele tem que enfrentar certas contingências, certa resistência da realidade. E daí muitas características da implementação do fascismo do nazismo se explicam através disso. Ou seja, certas concessões que o Partido Nazista teve que fazer, certas concessões que Mussolini teve que fazer. Para vocês terem uma ideia, só adiantando um assunto que vai vir nas próximas aulas, no início, quando o Mussolini ascende ao poder, quando ele vai implementar as primeiras medidas econômicas, ele implementa um programa de privatizações. Tipo, a pessoa, Mussolini ou Paulo Guedes? Como assim programa de privatizações? Pois é, ele implementou um programa de privatizações. Isso estava na doutrina fascista? A importância da privatização? Não. Por que ele teve que fazer? Porque ele enfrentou uma contingência tal que ele tinha que fazer isso. E lógico, e depois o Estado se tornou cada vez mais intervencionista, ele construiu o Estado corporativista e tal. Só que ele teve que implementar isso aí no início por uma contingência histórica. Então é sempre assim, doutrina é uma coisa, formulação teórica é uma coisa, implementação disso na prática é outra. Vou dar outros dois exemplos para que vocês vejam com clareza que realmente é assim que acontece. Pega aí o liberalismo, né? Paulo Guedes, já que eu falei do Paulo Guedes, vamos citar aí o Paulo Guedes. Paulo Guedes é um liberal doutrinário, ele quer, obviamente, fazer tudo que seja em conformidade com o liberalismo, é esse o pensamento dele. Ele consegue fazer isso? De cara, porque ele quer? O que ele tem que enfrentar? Ele tem que enfrentar primeiro um congresso. As coisas, numa democracia, passam pelo legislativo. Então ele não pode simplesmente atropelar o legislativo com uma decisão unilateral do executivo. Se isso acontecesse, nós estaríamos vivendo numa ditadura, e não é o caso. Então ele não pode fazer isso, ele tem que lidar com o Congresso. Ele tem que lidar também com a opinião pública, porque a opinião pública influencia o Congresso e influencia o presidente, que é superior dele, ele é apenas o ministro. Então ele vai ter que lidar também com a opinião pública. A reforma da Previdência, por exemplo, conseguiu ser aprovada do jeito que foi aprovada, apesar de todas as exceções corporativistas, que a gente já sabe, o Arthur já fez críticas a isso, todo mundo sabe disso aí, mas foi aprovada. Por quê? Porque houve uma grande campanha, houve uma mobilização da sociedade no intuito de explicar a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. Então a opinião pública não estava inteiramente convencida, mas ela estava parcialmente convencida. Então você vai ter que lidar também com a opinião pública. Você vai ter que lidar com o legado dos governos anteriores. Então o que os governos anteriores fizeram? Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com fatos supervenientes que vêm na história e que abalam uma determinada estrutura. Por exemplo, em 1929 houve a Grande Depressão. E a Grande Depressão, o crack da Bolsa, a quebra da Bolsa, acabou tendo um reflexo direto no fascismo e no nazismo. Mussolini já estava no poder. Hitler subiu ao poder em 1933. Não dá para a gente entender o que eles fizeram se a gente não entende os reflexos da Grande Depressão na Alemanha e na Itália. E a Grande Depressão foi uma coisa que estava na doutrina fascista, na doutrina nazista? Não havia sido prevista por ninguém. Ou seja, você vai ter que lidar com diversas contingências que são da realidade, que estão lá e que não vão desaparecer. Isto significa que a implementação é diferente da doutrina. O último exemplo, só para demarcar esse ponto definitivamente. O socialismo. Todo mundo há de convir que o socialismo é uma das versões mais fanáticas do revolucionarismo, especialmente o socialismo bolchevique, né, a vertente comunista de Lenin e tal. O que Lenin teve que fazer logo no início? Ele tomou o poder em 1917. O que ele teve que fazer no início? Ele teve que assinar um tratado de paz
com a Alemanha em termos amplamente desfavoráveis, e que ele teve que ceder uma parte grande da Rússia, e ele teve que fazer isso. E a paz era chamada na época dele de paz ominosa, de paz vergonhosa, mas ele teve que fazer, não tinha jeito. O Exército Vermelho estava começando a ser articulado por Trotsky, estava em um estado de caos total dentro da Rússia, ele estava assumindo o poder ali, mas ele teve que fazer um tratado de paz porque não havia jeito. E outra coisa, ele teve também que refrear o ímpeto revolucionário de internacionalizar a Revolução Proletária, que era doutrinária, ou seja, doutrinariamente a Revolução Proletária deveria ser internacionalizada logo de cara. Aconteceu num país e vai acontecer como se fosse, sabe, um dominó, que você bota assim, o dominó vai tum, e os dominós vão caindo. Seria mais ou menos assim com a Revolução Proletária. E não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque não tinha como acontecer. Então há essa diferença nítida. A outra observação preliminar que eu quero fazer aqui para vocês é a seguinte: a esquerda e até parte da gente, dos liberais, costuma ter uma certa soberba, uma certa arrogância ao falar do fascismo. Então fica parecendo que o fascismo é um conjunto de ideias mal amarradas, que todos os fascistas são idiotas, que ser fascista é a mesma coisa que ser irracional, que ser burro, que ser violento, e que isto é o fascismo. Então, assim, não há nada de interessante ali, nenhuma pessoa inteligente jamais se interessaria ou seria fascista, isso é uma coisa impensável. E existe meio que esta imagem na cultura popular que, creio eu, tenha advindo daqueles livros que a esquerda escreveu a respeito da personalidade fascista. Houve, num certo período, especialmente da esquerda, dos marxistas dissidentes, do pessoal da escola de Frankfurt, vários artigos e livros a respeito da personalidade autoritária, né, o fascista como um indivíduo irracional. O Reich falava isso do fascista. Ele dizia, não, o fascista é um sujeito de classe média, irracional, frustrado, sexualmente frustrado e tal. E começava a descrevê-lo nos termos mais negativos possíveis. Só que isto é falso, não é bem assim. Grandes intelectuais foram fascistas dentro da Itália. Vou citar alguns deles, vou citar 3. Giovanni Gentili, que é considerado um dos maiores filósofos italianos do século XX, foi fascista. Giuseppe Prezzolini, que escreveu o jornal La Voce, em 1905, um jornal extremamente influente na cultura italiana, flertou com o fascismo, estava nas fileiras dos fascistas. Giovanni Papini, a mesma coisa, e muitos outros. Então, não é que o fascismo não teve formulação teórica, teve. Inclusive, a meu ver, teve formulação mais profunda do que o nazismo. E mesmo no nazismo você tem também grandes pensadores que chegaram a ter uma aproximação visível com o nazismo, como é o caso de Heidegger. Heidegger, que é o filósofo do século XX mais estudado, ele e depois Wittgenstein. Heidegger teve uma aproximação com o nazismo. Ele interpretava filosoficamente o nazismo e ele achava que o nazismo representava uma dissociação dos erros da ontologia ocidental, desde os gregos. Ele tinha essa interpretação. Depois a gente vai ver isso com maiores detalhes. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que intelectuais e teóricos foram fascistas e nazistas, pelo menos por um determinado período do tempo, e ajudaram a teorização dessas correntes ideológicas. E mais do que isso, o próprio Mussolini, aos 23 anos, já tinha escrito ensaios sobre Nietzsche, Klopstock, que é um poeta alemão, sobre temas sociais e políticos, aos 23 anos, ele não era burro. E ele escreveu um texto, e aí é o que eu vou querer comentar, cujo título é A Doutrina Fascista. E eu recomendo a todos vocês que leiam esse texto. Esse texto é muito bom de ser lido, porque ele tem duas vantagens. Ele é um texto curto e é um texto escrito pelo próprio Mussolini. Mussolini fez o texto. E ali fica exatamente claro o que é a doutrina fascista, para ninguém dizer que não é. Tá claríssimo o que é a doutrina fascista. E nessa aula a respeito disso, eu vou citar passagens desse texto e comentá-las logo a seguir. Vamos lá. O homem do fascismo, isso da doutrina fascista do Mussolini. O homem do fascismo é o indivíduo que é nação e pátria, lei moral que une conjuntamente indivíduos e gerações numa tradição e numa missão.
que suprime o instinto da vida encerrada no breve instante do prazer, para instaurar no dever uma vida superior, liberta dos limites do tempo e do espaço. Uma vida em que o indivíduo, através da abnegação de si mesmo e do sacrifício dos seus interesses particulares e até da própria morte, realiza aquela existência inteiramente espiritual onde reside o seu valor de homem. Isso foi escrito por Mussolini. Bonito, né? Um trecho imponente, ele escreve bem e tal. E o que tem de interessante aqui? Bom, tem interessante a definição do que é o indivíduo para o fascista. Notem a primeira expressão que ele usa. O homem do fascismo é o indivíduo que é nação e pátria. Ele não diz que é o indivíduo que ama a nação e a pátria. Isso seria um patriotismo normal? Não, um indivíduo que ama a nação e a pátria. Não. Ele definiu o indivíduo por alguém que é nação e pátria. E por que ele usou isso? Só foi apenas uma força de expressão, apenas uma questão retórica? Não, é mais do que isso. Porque ele vai dizer o seguinte, que o fascismo é anti-individualista, porque o indivíduo verdadeiro é aquele cuja vontade coincide com a vontade da nação, portanto com a vontade do Estado. É exatamente isso que ele vai dizer. Então, a vontade do indivíduo coincide com a vontade do Estado, deve coincidir com a vontade do Estado. Então, o homem fascista seria programado para a sua vontade coincidir com a vontade do Estado. Isso através da imprensa, da propaganda, de todos os meios que fosse. Porque ele deveria estar predisposto a abnegar, a se sacrificar pelo Estado, porque a sua vontade deveria se unir com a do Estado. E aí que ele alcançava a grandeza, e aí que ele alcançava a verdadeira moral, a moralidade, neste processo. Ou seja, não mais na aspiração da salvação da sua alma, numa vida pós-morte, como é o caso do cristianismo, não mais numa grande revolução proletária, como é o caso do socialismo, não mais fazendo o que ele está afim, né, descobrindo seus autointeresses, manifestando a sua livre vontade, como é o caso do liberalismo, mas coincidindo a sua vontade com a nação e a pátria. Essa deve ser a finalidade do indivíduo, é portanto aí que reside a sua moralidade. Esse é o primeiro ponto da doutrina fascista. Logo a seguir ele vai dizer que o fascismo é espiritualista e antipositivista. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que o fascismo é antipositivista. Para ele, o positivismo sintetiza a noção de que o homem é um desdobramento, um fruto das forças produtivas. Então, esse homem que busca apenas a melhoria da sua condição econômica, né, ter um emprego melhor, ter mais dinheiro, esse homem que é fruto da dinâmica das condições produtivas, esse é um indivíduo bastardo, esse é um indivíduo que não tem virilidade, esse é um indivíduo inferior. O indivíduo superior é aquele que renega isso porque é espiritualista. Mas qual espiritualismo? Espiritualismo religioso, espiritualismo sacro? Não. O espiritualismo da moralidade estatal que ele apresentou na primeira citação. Então percebam como a noção de Estado ela vai cerceando o indivíduo aí por todos os lados, que é exatamente o cerne da doutrina fascista. Um pouco mais adiante, ele vai dizer que o fascismo, e prestem bem atenção porque essa é uma passagem importante, o fascismo recusa a Revolução Francesa no que se refere ao pensamento burguês. Então, o pensamento burguês da Revolução Francesa, ele recusa. E ele vai dizer o quê? Que o fascismo é antiliberal. Por que o fascismo é antiliberal? Porque ele recusa essas construções burguesas do direitos universais do homem e do cidadão, lá da Revolução Francesa, né? A autonomia contratual, a autonomia da vontade, teleologia imanente, todos esses princípios que foram incorporados e que são a essência do liberalismo político, ele os rejeita. Ele vai rejeitando tudo isso está fora. Mas também ele rejeita o socialismo. E é por isso que simplesmente dizer que o fascismo é uma versão do socialismo, na Itália é a mesma coisa, não é bem assim. Não é bem assim, porque ele é explícito em rejeitar o que ele chama de jacobinismo, que viria a ser o socialismo. E por que ele faz isso? Porque ele rejeita a noção de que, por quantidade, as massas, elas são o fundamento da história, ou seja, a ideia de que a história se desdobra, ela se desenvolve graças à articulação das massas. Para ele não é bem assim. Ele acha que a história pode se desenvolver graças ao gênio de um indivíduo. Então, um indivíduo que saia da massa e consiga visualizar, vislumbrar a história, é capaz de conduzir as massas, e isso para a teoria marxista não procede, não é bem assim. Na verdade, as grandes vocações individuais, elas são derivadas
da luta de classes e do embate das massas, é assim que funciona, mas para ele não é assim, ele recusa isso aí, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que ele recusa o materialismo histórico do socialismo marxista. Então ele recusa isso. Por quê? Porque no materialismo histórico, a luta de classes é o motor da história. A história acontece graças à luta de classes. Ele rejeita essa tese. Ele rejeita essa tese dizendo que a luta de classes não é universal, que é possível conciliar as classes, que é possível harmonizar as classes e que o Estado corporativista fascista deve harmonizar as classes. Então ele rejeita isso aí. E ele também rejeita a ideia de que o desenvolvimento da história se dá primordialmente pelo desenvolvimento das condições de produção. Para ele isso é economicismo, ou seja, aquela ideia marxista que vocês devem conhecer, segundo a qual, se você vai desenvolvendo os meios de produção, a história vai se desenvolvendo. Então a descoberta de novas tecnologias, a mudança da alocação de capital, a mudança da maneira como o investimento ocorre, que tudo isto é fonte primordial, é fonte básica, elementar para o desenvolvimento da história. Mais ou menos aquela ideia que o Marx captura na distinção entre estrutura econômica e superestrutura cultural, sendo que a superestrutura cultural é um reflexo da estrutura econômica. É claro que esse reflexo ele pode ser ambíguo, ambivalente, não é de se supor que ele seja simplesmente um reflexo mecânico, isso é um marxismo vulgar, mas em alguma medida há um reflexo superestrutural da estrutura econômica, ou seja, o que acontece no plano da economia se reflete no plano da cultura, se reflete no plano da moralidade, do espírito e do gênio individual. Para Mussolini não. Para Mussolini isso é economicismo, portanto o fascismo também rejeita isso. E é esse sentido que ele diz que o fascismo é espiritualista. Percebam na próxima citação. Anti-individualista, a concepção fascista é a favor do Estado. E é pelo indivíduo, na medida em que este coincide com o Estado. Então está reafirmando o que eu disse no início. Repele o liberalismo clássico, que surgiu da necessidade de reagir contra o absolutismo e esgotou a sua função histórica desde que o Estado se transformou na própria consciência e vontade populares. Então houve a transformação do Estado, segundo ele, na consciência e na vontade populares, portanto não há mais lugar para o liberalismo clássico. Por que não há mais lugar para o liberalismo clássico? Porque o liberalismo clássico estabelece a autonomia da vontade individual. Então o indivíduo é livre e não necessariamente a vontade dele coincide com a vontade do Estado. Para os liberais, o Estado se apresenta na feição de uma instância coercitiva que lhe impõe determinados regramentos que você só deve seguir caso você participe do processo democrático. Então é assim que funciona. Mas para o fascismo não. Para o fascismo os regramentos do Estado emergem da própria vontade popular. E quando assim não é, ou seja, quando esses regramentos não emergem da vontade popular, é porque não há um líder fascista para conduzir o Estado. Então, é esse o modo como ele apresenta a coisa. Repele o liberalismo clássico. Aí ele segue. O liberalismo negava o Estado no interesse do indivíduo particular. O fascismo reafirma o Estado como a realidade verdadeira do indivíduo. E eu acho isso de um perigo tremendo, porque assim, uma coisa é você dizer que o Estado é bom, que o Estado deve participar mais, que o Estado deve ter um papel maior. Até aí você está sendo apenas estatista e intervencionista. Mas quando ele diz que o Estado é a realidade verdadeira do indivíduo, ele está sendo totalitário exatamente nesse ponto. Mais adiante ele vai dizer o seguinte, terceiro ponto para nós observarmos aí. Socialismo e sindicalismo. O que ele diz? De uma só doutrina tinha tido experiência viva, a do socialismo desde 1903 e 1904 até o inverno de 1914, quase um decênio. Experiência de filiado de chefe, não experiência doutrinal. Então, para ele foi muito importante a experiência que ele teve enquanto membro do Partido Socialista Italiano. Mussolini foi socialista, ele foi membro durante 10 anos do Partido Socialista, saiu de lá por razões que eu vou depois explicar. E para ele a importância disso não é doutrinal, porque como nós vimos, ele não se apropria da doutrina socialista. Ele recusa a doutrina socialista, mas ele abrange, abarca a noção de experiência revolucionária. Mais adiante, ele vai falar a respeito
da importância da violência. E aqui cabe também um parêntese autoral, que é o seguinte. Existe um autor francês, cujo nome é Georges Sorel, que foi muito importante no fascismo. Esse autor é muito importante porque ele legou dois conceitos tremendamente importantes no fascismo, que é o conceito da necessidade do mito e da justificação da violência. O que é o mito em Georges Sorel e o que é o mito no fascismo? Por que o mito é importante para a gente entender a doutrina fascista? O mito não é uma criação religiosa, necessariamente. Segundo Georges Sorel, o mito é uma imagem, é um conjunto de símbolos cuja finalidade é galvanizar a população, galvanizar a comunidade, para que ela se mova em direção a esse mito. E ele dá o exemplo do mito da greve geral. Não importa se a greve geral vai acontecer ou não vai acontecer. O que importa é que a greve geral esteja sendo propagada entre os trabalhadores. Que os trabalhadores acreditem na possibilidade de uma greve geral e na possibilidade da greve geral romper definitivamente as amarras que os agrilhoam aos seus patrões. Se eles acreditarem nesse mito, eles vão estar galvanizados, energizados para agir politicamente como uma unidade, como uma força. Essa é a noção de mito em Georges Sorel. Por isso é tão importante que sejam colocados mitos novos para que a energia da população se galvanize em torno deles. E é exatamente isso que o fascismo vai fazer. O fascismo vai colocar certos mitos novos, poderosos, que conseguiam arrancar do seio da população a energia para que eles lutassem politicamente em prol do fascismo. Por exemplo, o mito de Roma. O grande mito romano, o passado da Itália. A Itália foi grande num certo período. Em que período a Itália foi grande? No Império Romano. O Império Romano era a maior potência do mundo, era uma potência beligerante, era uma potência poderosa que conquistava os seus vizinhos, que conquistava os territórios recalcitrantes a ele. Este mito romano será importantíssimo para a militância fascista e faz parte da doutrina fascista a criação dos mitos. Então, também a doutrina fascista rejeita a argumentação política meramente racional. Aquela argumentação que fica prescrita e restrita ao campo da troca das razões, que é tipicamente a natureza do debate democrático, o fascismo rejeita. O fascismo, ao contrário, alberga o mito, a mitologia, o que vai galvanizar as energias e pulsões irracionais da massa. Esse também é um ponto doutrinal crucial dentro do fascismo. E como disse, o mito fascista mais importante é justamente o mito de Roma, o mito do que foi a Itália. Tanto é assim que Mussolini vai defender o ingresso da Itália na guerra, justamente em razão do fato de que a Itália deve ser guerreira, ela deve voltar a se tornar beligerante, como ela já fora um dia na época de Roma. E a necessidade e a justificação da violência é muito simples de entender. Para ele, essas restrições burguesas à violência, o pacifismo burguês, o pacifismo do liberalismo clássico, deve ser rejeitado. A violência faz parte da tecnologia de dominação do Estado, ela faz parte da política, a violência não pode ser considerada algo à parte da política. E ele vai reafirmar isso profundamente nos seus escritos. Então vamos lá, vamos sumarizar aqui a doutrina fascista em alguns pontos. Primeiro ponto do sumário. Primeiro ponto, o fascismo é anti-individualista e pró-Estado. Coincide indivíduo com Estado, vontade individual com a vontade do Estado. O fascismo é espiritualista, rejeita o materialismo histórico, rejeita a explicação da história por meio da dinâmica das forças produtivas. O fascismo se apoia na experiência prática socialista e sindicalista, portanto, ele está aberto aos rascunhos e aos esboços da experiência prática, ele não está confinado a uma teorização rígida, segundo Mussolini. Quarto, o fascismo se vale amplamente de mitos políticos forjados com o objetivo de galvanizar a população. Às vezes esses mitos podem ser contraditórios, por vezes eles podem não se apoiar em nenhuma evidência factual, mas ele se vale desses mitos e nisso ele se inspira num teórico francês chamado Georges Sorel.
E, por fim, o fascismo celebra e utiliza a violência política sistematicamente. A violência política é um mecanismo, é um instrumento de dominação, é um instrumento político que os fascistas se utilizarão e se utilizaram, e onde quer que haja fascismo, no sentido italiano, esses 5 pontos estão presentes. Na próxima aula eu vou falar a respeito da doutrina nazista, e vocês vão perceber como a doutrina nazista se assemelha à doutrina fascista, no que ela tem de peculiar, no que ela tem de novo, e é exatamente isso que a gente vai abordar na próxima aula.